Olá, caríssimos alunos, eu sou o professor Cláudio José, professor de Química do curso Lívia Kingman. Hoje nós vamos estar fazendo aí uma revisão das provas anteriores do PISM para vocês aí do PISM 1, ok? Então eu escolhi para vocês aqui a prova do PISM do ano de 2022, tá? Eu só gostaria de lembrar a vocês que nós tivemos algumas mudanças no edital, né? Se vocês estão sabendo, né? Nosso material esse ano que vocês estão estudando já é um material novo. Nós tivemos algumas mudanças no edital de algumas questões, né, de alguns conteúdos que mudaram do PISM 1 para o PISM 2. Eu vou estar comentando durante a correção da prova, ok? Então é uma prova do ano de 2022. Vamos começar então. Então vocês sabem que nós temos 5 questões objetivas, 5 questões fechadas, né, de marcar X, e 2 questões discursivas, são as questões que vocês vão desenvolver, vão escrever lá, né, com letras A, B, C e daí por diante, ok? Então vamos começar aqui. PISM 1 é do triênio 2021-2023. Então é uma prova do ano, foi uma prova do ano de 2022, que no caso que é, né, para entrar na universidade em 2023. Questões objetivas. Então, só para vocês terem uma ideia, vai ter uma tabelinha periódica. Essa tabela periódica aqui, ela está até muito bonitinha aqui, ela está colorida, né? Ela tem o nome dos elementos. Só, pessoal, que no dia da prova do PISM, vocês vão ter a tabelinha, só que a tabela lá ela não é colorida, ok? E ela não vai ter o nome dos elementos, ela vai ter somente o símbolo, o número atômico e o número de massa. E queria dar uma dica para vocês tomem bastante cuidado. O número de massa é sempre o número maior e o número atômico é o número menor. Eu falo em valor, ok? Então, na tabelinha do PISM, ela costuma trazer o número atômico em cima. Mas guardem, o número atômico é o número menor. O número de massa é o número maior. Vou dar um exemplo para vocês, o carbono. Então, o carbono, o número atômico dele é 6. É o elemento químico de número 6. E o número de massa do carbono é 12. Então, vamos guardar que o menor número é o número atômico e o maior número é o número de massa. Ok? Então a tabelinha vai estar lá no finalzinho da prova lá, preta e branca, somente com os símbolos dos elementos e esses valores aí. Vamos pegar então a questão 16, ó. A gasolina é uma mistura homogênea de hidrocarbonetos apolares com densidade, então falou a densidade da gasolina aqui, ó, 0,7 coloração castanha. No entanto, a gasolina brasileira contém hidrocarbonetos, né, com cerca de 25% de etanol. Etanol a gente vai estudar na época do PISM 2, etanol é álcool, tá? Um composto orgânico polar incolor. O etanol já tem densidade de 0,8. Então vamos voltar lá, né? Então a gasolina tem densidade de 0,7 e o etanol tem 0,8. E essa palavrinha mágica aqui, ó, é miscível em água. Ser miscível em água, gente, quer dizer que ele solubiliza em água. É uma mistura homogênea. Miscibilidade, guardem, é uma mistura homogênea. A água tem densidade de 1. Então, nós temos 3 substâncias. O álcool, a gasolina e a água. Quem tem maior densidade? É a água. A água tem densidade 1, o etanol tem densidade 0,8 e quem tem menor densidade é a gasolina. Ok? Aí vai repetindo a pergunta aqui, né? A água tem, né, densidade de 1 grama por litro e é um composto com a alta de gasolina brasileira foram adicionados 500 ml de água. Após 30 minutos sobre repouso, o recipiente contendo água, né, e a gasolina brasileira se apresentaram majoritariamente como? Então, o que ele quer saber? É quantas fases, é quem ficou em cima, é quem ficou embaixo. Então já vamos entender de cara, quando falar aqui moléculas polares e apolares, já vão estar falando o quê? De separação. Ok? Quando estiver falando de moléculas polares e apolares aqui. Ok? Vamos entender então. Então, se a gasolina é apolar, ela não vai solubilizar na água. Aqui está falando que a água é miscível junto com o álcool. Então, nós vamos ter uma mistura entre álcool e água, que vai ser uma mistura homogênea, e vamos ter separadamente a gasolina, separadamente, e vamos acabar formando uma mistura heterogênea. Então ele quer saber o que vai acontecer, como que vai se apresentar no recipiente, ó. Letra A, 2 fases, a fase superior contendo água e etanol e a fase inferior gasolina, não. Se a água e o etanol têm maior densidade e formam uma fase, são eles que vão estar o quê? Quem tem maior densidade fica embaixo. Letra B, 2 fases,
a fase superior contendo gasolina e a fase inferior contendo água e etanol. A resposta correta é a letra B. A gasolina vai ficar em cima por quê? Porque tem uma densidade menor, de 0,7. E o álcool, a mistura de álcool e água vai ficar embaixo porque tem densidade maior. Quem tem densidade maior fica no fundo. Ok? Então, a questão que envolve questão de densidade, que é uma propriedade física da matéria, a questão aí de separação de misturas, miscibilidade e polaridade. Questão número 17. Essa questão é sobre os modelos atômicos. Então, vocês dão uma olhadinha na nossa apostila, no nosso material, né? Nós temos os 4 modelos atômicos, né? Modelo atômico de Dalton, o átomo é maciço, indestrutível, né? Modelo bola de bilhar. Depois nós temos um modelo atômico de Thomson, chamado pudim de passas, né? Thomson vai descobrir a primeira partícula do átomo, que é o elétron, de carga elétrica negativa. Estou falando, contando a história, né, da estrutura atômica do átomo. Depois nós vamos ter um modelo mais importante, que é o modelo de Rutherford, Ernest Rutherford, né, que ele vai bombardear uma lâmina de ouro, né, com radiação alfa, e vai ver os desvios lá, e vai ser a quebra da teoria, né, atômica. Vamos comprovar que o átomo é divisível, o átomo é formado por núcleo e eletrosfera. O modelo de Rutherford é chamado sistema planetário, o sistema solar, né? O núcleo seria o Sol e os planetas em volta seriam aí as camadas aí. E depois a gente vai ter o modelo de Rutherford-Bohr, ou o modelo de Bohr, chamado energia quantizada, né? Bohr vai melhorar ali aquelas, né, as camadas eletrônicas ali. Bohr vai definir as 7 camadas eletrônicas, né? Que são 7 os níveis, né? K, L, M, N, O, P, Q. Ok? Então tá falando aqui, ó. Há muito tempo, cientistas do mundo procuraram por modelos cada vez melhores para explicar o mundo atômico. Sobre os principais modelos atômicos, é correto afirmar. Então, vamos pegar essa aí, ó. Letra A. O modelo atômico de Dalton descreve como tendo um núcleo extremamente pequeno e denso e elétrons que circulam em órbitas. Não, está errado. Isso aí é o modelo de Rutherford. Letra B. O modelo atômico na qual o átomo é esférico com elétrons incrustados foi proposto por Rutherford-Bohr. Não. Isso aí já é o modelo de Thomson, é o famoso pudim de passas, ok? Letra C. Um modelo em que o átomo seria uma esfera maciça indivisível foi proposta por Dalton. Então, a resposta correta é a letra C, o modelo atômico de Dalton. Vamos só continuar. Letra D. Rutherford-Bohr propuseram um modelo atômico em que o átomo consiste em uma partícula muito pequena e indivisível. Isso aí já nem é modelo, isso aí já é a ideia, né, lá de Demócrito. Isso é uma teoria atômica. E letra E. Thomson propôs um átomo com um núcleo muito pequeno, né, e denso, e seus elétrons, né, em órbitas circulares, definidos ao redor do núcleo. Também não é o modelo de Thomson, não. Então a resposta correta nessa questão 17 seria a letra C. Questão número 18. Essa questão aqui, ela se relaciona um pouco com a tabela periódica, ok? Então, como eu falei com vocês, vamos guardar que o número atômico é o número menor, ó. Com relação aos elementos dos números atômicos 11 e 17, podemos afirmar, eu já vou deixar para vocês que a gente dá aula, que a gente já sabe, tá? O elemento de número atômico 11 é o sódio, é o Na, vocês podem olhar na tabela periódica, vocês podem ver na apostila de vocês aí. E o elemento de número atômico 17 é o cloro, ok? Então, vou deixar aqui, o sódio está na família 1 e o cloro está na família 17 da tabela periódica. Então, ele está fazendo algumas afirmações sobre esses dois elementos aí. Vamos prestar bastante atenção, ó. Ambos os elementos são gases nobres. Essa opção está errada. Por quê? Gases nobres é a família 18 da tabela periódica. Então, o sódio está na família 1 e o cloro na família 17. Eles não são gases nobres. Está errado essa opção. Ok? Letra B. Esses elementos pertencem às famílias dos grupos 11 e 17, respectivamente. O cloro é da família 17, mas o sódio é da família 1, não é da família 11. Então, essa letra B também está errada. Ok? Letra C. O elemento com número atômico 11, no caso o sódio, possui um raio atômico maior que o elemento de número atômico 17. A gente está vendo as propriedades periódicas. Então, a gente vai ver, eu vou até mostrar para vocês, que o raio atômico, ele cresce no período da direita para a esquerda. Então, a princípio, a resposta correta é a letra C. O raio atômico realmente do sódio é maior. Quem tem maior raio atômico são os metais, e os ametais têm menor.
ok? Aí fala a letra D, só para a gente conferir, né? Letra D, os símbolos dos elementos são S e Cl, é um erro S, a gente lembra de F, a gente acha que é S de sódio, né? O S é o elemento enxofre, ok? Porque vem do latim sulfuro, ou sulfuro. Então tá errado essa opção. E a última fala aqui, né? Se os elementos com números atômicos 11 e 17 forem combinados de forma estequiométrica, formarão óxido. A gente vai ver em ligações químicas, que é o ano que vem, não vai formar um óxido, vai formar um sal. Ó. É o cloreto, vocês conhecem, é o cloreto de sódio. Ok? Então é uma questão que envolve tabela periódica, conhecimento de número atômico, número de massa, propriedades periódicas. Então nessa questão 18, a resposta certa é a letra C. Questão 19, ok? Questão 19 vai estar falando aí sobre os estados físicos, sólido, líquido e gasoso em relação à temperatura ambiente, ok? Olha lá, ó. O ar atmosférico é composto basicamente por uma mistura de gases, gás nitrogênio e gás oxigênio, ok? Aí tem as porcentagens, né? 78% de nitrogênio, 21 de oxigênio e tem até um restinho aqui de gás carbônico e outros gases aqui, mas os gases principais são gás nitrogênio e oxigênio, incluindo o vapor de água que vem da atmosfera, que é 0,1%. Se inicialmente a 25 graus, ó, a temperatura, for resfriado até 250 graus, então quer dizer, for resfriar a temperatura cair até 250 graus, gradativamente em pressão atmosférica de 1, que é normal, podemos afirmar de acordo com a tabela. Então, quem é que a gente tem que observar esse tipo de exercício? Ele quer saber o estado físico. Então, a gente vai ver que vai vir sempre duas temperaturas ou dois pontos. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Vocês podem observar que nos dois aqui, ó, nos dois, tanto a fusão quanto a ebulição, olha, guardem aqui, ó, todos os gases têm pontos de fusão e ebulição com valores negativos. Já os sólidos já vão ter pontos de fusão e ebulição com valores positivos. E o líquido já vai variar o ponto de fusão, pode ser negativo ou positivo. Estou falando do estado físico sólido. Ok? Então vamos passar, se tiver pergunta, então guardem lá. Então a gente está vendo, ó, que tem a temperatura de fusão, os dois são negativos, mas quem que está mais próximo de zero? É o nitrogênio, é o N2, ó, menos 210 é maior na matemática do que menos 219. Já na ebulição, quem tem maior ponto de ebulição já é o gás oxigênio, ó. Temperatura, né, menos 183 está mais próximo de zero. Então na fusão é o gás nitrogênio e na ebulição é o gás oxigênio. Ok? Então, o que ele está perguntando aqui? Ele quer saber, a 25 graus, qual que a gente pode afirmar que vai estar correto. Então, fala, a ordem de solidificação será N2 e O2. O que vai ser solidificação? Justamente o estado físico sólido. Então, a gente viu o que, voltando aqui? Quem tem maior temperatura de fusão? É o N2. Então, de cara, nós já vamos marcar que a resposta é a letra A, na solidificação. O N2 primeiro e o O2 depois. Então, uma questão vocês estarem guardando. Vou até deixar aqui, ó. Sólido, líquido e gasoso, os três estados físicos aqui. Quando se relacionar com uma temperatura, vamos guardar como temperatura ambiente. Então, vou guardar para vocês uma regrinha aqui, ó. No estado sólido, se a minha temperatura de fusão for maior que a minha temperatura ambiente, eu vou falar que a minha substância está no estado sólido. Já no estado gasoso, se a minha temperatura de ebulição for o que menor que a minha temperatura ambiente, no caso aí, eu já vou estar falando que a temperatura ambiente maior, já vou estar falando que está no estado gasoso. E o estado líquido vai estar entre as duas, né? A temperatura ambiente vai estar entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Por exemplo, a água, a 25 graus, então a água está a zero, ela congela a zero e ferve a 100. Então, se está no meio, a substância vai estar no estado líquido. Ok? E a última questão dessa prova, a questão número 20, vai falar um pouco sobre ligação e sobre geometria molecular aí, ó. Os elementos boro e berílio podem reagir com o gás flúor para formar seus respectivos fluoretos. Vão ser fluoretos, vão ser sais. Está no material nosso lá, funções inorgânicas. Ácidos, bases, sais e óxidos. As fórmulas moleculares e as geometrias para o fluoreto de boro e para o fluoreto de berílio. Então vamos guardar que o flúor é da família 17, né? Então ele quer as fórmulas estruturais. O flúor é da família 17, né? Então ele termina com 7, precisa de ganhar 1. Já o boro, ele vai ter 3 elétrons,
Ok? Ó. Então, vamos formar o boro com o flúor. Vamos formar o fluoreto de boro. Então, ó, vai ser o boro fazendo 3 ligações. Ok? Já no fluoreto de berílio, o berílio já vai fazer 2 ligações. Berílio da família 2, então vai ter 2 elétrons lá ligando, então vai ligar um flúor de cá e um flúor de cá. Ó. Então aqui a gente já consegue definir as formas, olha lá, ó, né? Então do fluoreto de berílio vai ser o quê? Bf3, e do fluoreto de boro, né? Desculpe, fluoreto de boro Bf3 e o fluoreto de berílio Bf2, ó. Vamos ver a questão da geometria, ó. No fluoreto aqui de boro, aqui, ó, se eu juntar aqui, ó, eu estou formando um triângulo, ó. Então, vou falar que é trigonal. Já aqui, eu não consigo formar os ângulos da ligação. Então, aqui eu vou falar que é linear, ó. Então, se eu for pegar por resposta aí trigonal, plano e linear, a gente vai marcar a letra D, ó. Bf3 é trigonal plana, né, vai ser o fluoreto de berílio, e Bef2 vai ser o fluoreto de berílio com a geometria linear. Alternativa, letra D. Ok? Então a gente fez aí as 5 questões aí. Então o que vocês vão estudar mais aí? Né? Geometria molecular, ok? Esquema de Lewis, distribuição eletrônica, separação de misturas, no caso que a gente viu ali, se a molécula é polar ou apolar, propriedades, densidade, funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos, ok? E para fechar, nós vamos fazer as 2 questões discursivas dessa prova de 2022. Questões discursivas que a gente vai ter que escrever, que a gente vai ter que desenvolver. Ok? Então a primeira questão, né, ó. Em 1716, Alessandro Volta, cientista italiano, relatou, né, um gás que borbulhava em pântanos. Aí esse gás deu o nome de gás metano. A gente vai estudar esse gás também na química orgânica. É um gás da decomposição do lixo orgânico. O metano é composto por um átomo de carbono, ó, guardem aí, um átomo de carbono e 4 de hidrogênios. Sobre esse gás, faça o que se pede a seguir. Então, o que a gente teria que fazer? A gente vai olhar que o hidrogênio tem um elétron, faz uma ligação, vai formar um par de elétrons. Primeira coisa, os 2 são ametais. E o carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações. Então, a gente vai ter um carbono, ó, com 4 elétrons, ligados a 4 hidrogênios, ó. Vão estar formando aqui, ó. A gente vai estar formando 4 pares de elétrons, ó. Esse aqui seria o modelo de Lewis. Vou até botar na fórmula estrutural plana para vocês verem, ó. Ok? Essa é a letra A. E na letra B ele está perguntando, ó, de acordo com as geometrias, então aqui, ó, eu tenho aqui, vou deixar aqui que o metano tem geometria tetraédrica e é uma molécula apolar, ok? E na letra B ele está perguntando, de acordo com a geometria e polaridade, está falando da relação do metano com a água e fala por que ela possui baixa solubilidade em água. O que vai ser isso aí, gente? É porque a água é uma substância polar. Vamos guardar isso aí, gente? Vamos guardar isso aí, pessoal? A molécula de água, vou fazer o desenho, ó, H2O. A água é um oxigênio ligado entre 2 hidrogênios. Tem a geometria angular, então vai formar uma molécula polar. Então, como a água é polar e o metano é apolar, então vai ter baixa solubilidade. Ok? E a questão número 2 está falando aqui, ó, sabe-se que o gás carbônico presente na atmosfera pode reagir com a água da chuva e formar um ácido fraco. Vou lembrar que tudo que começar com hidrogênio, com exceção da água, é ácido. Sabe-se também que muitos estados aqui no Brasil são feitos a partir de mármore, em composição química, né, majoritária com CaCO3, é o famoso carbonato de cálcio, tá? Ou a pedra de sabão. E também formada majoritariamente por outro sal, aí são 2 sais, Na2CO3, ó. Ok? Então, o que ele está pedindo aqui na letra A, aqui, ó? Represente a distribuição eletrônica do cátion de cálcio presente no mapa. Então, a gente vai procurar o cálcio na tabela periódica. Vocês vão ver que o cálcio tem número atômico 20, tá?
ele é da família 2 da tabela periódica. Se ele é um cátion, ele vai estar perdendo 2 elétrons, ele é da família 2A, ou família 2, tá? A tendência dele é perder 2 elétrons. Mais 2. Então, quando a gente fizer a distribuição aqui, vai ficar o quê? Se ele tem 20 e ele está perdendo 2, ele vai ficar com quantos? Com 18, ok? Então, a gente vai fazer, né? 1s2, 2s2, 4, 2p6, 10, 3s2, 12 e 3p6, 18. Então, dos 20, vou melhorar meu 2 aqui, ele está perdendo 2, cátion perdendo 2, está ficando com 18, ok? E o segundo aqui está pedindo o nome desses 2 compostos aí, né? Então, CaCO3 é o carbonato de cálcio, o CaCO3 é o carbonato de cálcio, e o Na2SO3 também é um carbonato, só que é o carbonato de sódio, ok? Uma questãozinha também sobre funções inorgânicas, aí que vocês vão dar uma olhadinha aí, sobre sais, principalmente nomenclatura de sais. Mas é bom saber nomenclatura de ácidos, bases, sais e óxidos. Tranquilo então, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, revista essa prova. Sugiro a vocês pegarem algumas provas anteriores para vocês poderem dar uma olhadinha, principalmente a do ano passado, a de 2023. Ok? Um grande abraço a todos e bons estudos.